muito na época da eleição e pós-eleição, muita gente usando o púlpito para quase colocar o certo candidato ou certa candidata como se estivesse acima de Deus, né? E nesse período é? eu sempre dizia o seguinte: só tem um Messias que salva. Exato, não e tem é ninguém Jesus. que está acima de Deus. Não, maldito o homem que confia no homem. Eu acho que nós temos que tomar posição, cada um. Vivemos numa nação que você pode escolher quem você quer votar, mas nenhum pode ser a tua esperança. E um ganhar, o outro ganhar, não muda nada na nossa fé, na nossa caminhada, nada. É isso que eu penso. A igreja... Tem o sentimento de que se não for tal pessoa, a gente tá perdido, porque não tem nada a ver uma coisa com outra, né? É interessante porque a igreja primitiva, ela se levantou no meio do Império Romano. O Império Romano era o império mais poderoso. Você sabe por que eles jogavam as pessoas no Coliseu e no Circo Romano? Os cristãos, né? Porque desde César Augusto, que foi divinizado, ele experimentou a chamada apoteose, que era uma cerimônia em que ele passou a ser Deus perante os homens. Foi divinizado. Todos os demais Césares eram divinizados. Então, se você chegava num templo onde tinha Diana, a deusa Diana dos Efésios, tinha que ter também. Tinha que também ter do imperador. Putz. E os cristãos não se dobravam perante esses ídolos. E aí eles eram levados na presença de César e muitas vezes de outros prepostos e dizia: você vai adorar os nossos deuses, você vai morrer. Eu vou morrer. E eles eram jogados. Aqui mesmo no chat, olha como tem idiota aqui, né? Eu tô falando de candidato e o pessoal falando: então você é esquerdista? Ou então você é não sei o quê. Gente, eu tô falando de qualquer candidato. Engraçado como a galera, eles acham que você tem que ter a mesma opinião que todo mundo. Você não glorificar, não exaltar um candidato, você é isento. A isenção tinha que ser geral. Você não confia no homem. A verdade é a seguinte: nem Lula, eu acho que nem nós Bolsonaro, precisamos ter o direito de votar e decidir e lutar pelas nossas convicções. Isso é fundamental. Porém, o que eu tenho dito é que nós não podemos ter esperança em homens. Não, e outra... A igreja primitiva, ela lutou contra o sistema. E ela foi tão poderosa que chegou uma hora que o sistema teve que se render a ela. Quando estava lá lutando Maxêncio com Constantino... Pois é. Constantino falou: vou me juntar aos cristãos, porque senão eu vou perder a guerra. E ele se juntou aos cristãos. E os cristãos o ajudaram a vencer a batalha. Então o que eu quero dizer, Jesus disse que nós deveríamos confiar em Deus. Somente em Deus. E tem gente que deixa de falar com parente, com amigo por causa de política. Aqui, esse programa é a maior, é o exemplo de que a gente pode falar com todo mundo. Na mesma semana, todo mundo. Na mesma semana tinha o Nicolas e a Manu Dávila. Na sexta-feira tinha o Haddad aqui, na segunda tinha o Bolsonaro. Semana passada eu conversei com o Eduardo. Essa semana eu converso com um comunista. Conversar, ter uma boa relação não quer dizer que você aprove aquilo, mas que a gente tem que conversar com todo mundo. Eu vou dar um testemunho aqui, tá? Eu tenho uma irmã que é muito querida. É muito querida. Assim, ela é mais velha que eu. Irmã da família ou irmã de sangue? Sangue. De sangue mesmo. Irmã mais próxima a mim. Sim. Aquela irmã que você tem... É gêmeo de alma. Gêmeo de alma. A gente sempre se deu bem em tudo. Quando eu era pequeno, ela me fazia dormir. Quando eu fui cresci, virei adolescente, ela entendia todos os meus dilemas. Irmã mais próxima. Ela canta, eu toco, a gente sempre... Sabe quando você tem tudo em comum com uma pessoa? Sim. Um dia, e ela é uma pessoa que é mais à esquerda. Ela foi fundadora do PT. E um dia, numa conversa do nada, eu fiz um comentário... Meu... Cara, a gente entrou numa discussão, mas numa discussão, Putz. Nunca tinha acontecido. Cara, eu tenho 64 anos, nunca eu tinha brigado com ela na vida. E foi brigar por causa de política. Por causa de política. Você vê que besteira. Terminou, veio aquele sentimento de tristeza, porque eu briguei com a minha irmã e ela brigou comigo. Aí eu mandei uma mensagem para ela, falei: me desculpe, eu não podia ter feito isso com você. E ela: não, meu irmão, eu te amo, eu também não podia. Eu falei: olha, a partir de agora vamos falar de tudo, menos disso.
Porque eu falei, eu vou perder a amizade com a minha irmã, que tem uma história por causa de política de homens. Meu Deus do céu. Uma resposta que eu achei muito boa foi no Roda Viva. Não sei se foi o Pondé que respondeu, mas uma jornalista falou assim: eu não suporto meu pai, acho que era meu pai ou meu tio é muito bolsonarista, e aí eu vou ter que encontrar ele no final do ano, e eu já sei que eu vou me estressar. Ele falou assim: se a tua relação com seu pai resume a política, se vocês não têm mais nada para falar além de política, o problema não é o Bolsonaro, não é o Lula, o problema é a relação de vocês. Só não fala disso então, se você sabe que vai se estressar. Se você não concorda, fala de outra coisa. E é isso que eu vejo. Eu vejo no chat que o pessoal sabe, brigando, falando, você é esquerdista, você é bolsonarista. Pra quê? A pessoa é cristã. Ela é... E aquilo, você sabe que eu não uso as minhas mídias sociais para ficar falando de política. E tá certo, nem eu não uso por quê? Porque eu falo de uma coisa que é eterna. Eu falo da fé e falo de Cristo. Eu sempre digo, eu quero falar de Cristo, porque eu quero que as pessoas ouçam da minha boca sobre o amor de Cristo, não importa se ela é direita, esquerda, entendeu? Eu quero que ela olhe para mim e fale, ele está pregando uma coisa que é eterna. Por quê? Porque guerra política já passou, tantos homens já passaram. E vai passar. E vão passar esses também, entendeu? É passageiro. Agora eu vou deixar de pregar o evangelho. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: essas pessoas que estão vivendo neste mundo somente tendo expectativas de coisas desse mundo, essas pessoas são fracas, elas não vão conseguir enfrentar as realidades espirituais. Não faz parte da luta também essa divisão entre as pessoas? Claro. Você dividir por machistas, feministas, negros e brancos, direita, esquerda. Não é uma tentativa também. É uma cortina de fumaça para esconder. Porque você fica brigando por coisas pequenas quando não presta atenção no que é. E você quer saber de uma coisa? Você pode ter certeza que por trás da direita tem demônios. Claro. Por trás da esquerda tem demônios. Não tenho dúvida. Se você entra no jogo deles, no final você pode ganhar e ainda perder. Porque nós fomos chamados... Aqui, olha, eu estou querendo deixar bem claro, não sou isentão. Eu tenho o meu lado, eu sempre deixei claro que eu sou de direita, eu defendo a Bíblia, porém, eu quero ter liberdade para ter pessoas na minha... Eu tenho ovelhas minhas que são de esquerda e que me amam. Me amam, falam, pastor, você é diferente. Eu quero continuar falando do amor de Cristo para qualquer um. Entendeu? Agora, o que eu acho que nós precisamos entender, Vilela, é que hoje nós estamos, quando a gente entrar na questão geopolítica... Eu não me conformo aqui, tem ignorantes como Edmeia. Vilela cresceu às custas dos cristãos e da direita, agora está cuspindo o prato que comeu. É ignorante. Eu nunca cresci às custas de ninguém. Aqui vem todo mundo, você sabe, eu chamo até ateu, eu chamo, veio aqui satanista, entendeu? Se eu fosse assim, a galera acha que primeiro, é um podcast gospel, que eu só trago gente de religião, que não é verdade, e eu só trago gente da direita. A gente, quando vai fazer a agenda na semana, a gente faz o possível para contrabalancear. Para dar uma mesclada, né? Pô, o Lamartine é conservador, ele é da igreja, vamos trazer então alguém da esquerda. A gente sempre tenta fazer isso. E eu vejo aqui, eu só tenho pena, são pessoas ignorantes. Eu queria até fazer aqui uma defesa sua, e na verdade defesa daquilo que as pessoas precisam entender. Eu vi um post hoje que eu copiei, eu queria ler para você. Ele diz assim: construa como Noé. O mundo o chamou de louco, mas ele continua a construir, por décadas em obediência sem aplausos. Lute como Davi, um jovem sem nenhuma armadura, experiência ou apoio, mas ele se apresentou para enfrentar Golias e o venceu. Lidere como Moisés. Ele era inseguro, tinha dúvidas, estava no ponto mais baixo da sua existência, mas ele disse sim para Deus e conduziu uma nação à liberdade. Ame como Jesus. O Rei dos Reis se dobrou, lavou os pés dos homens, inclusive daquele que o traiu. Pois é. Sabe o que eu achei sensacional aqui? Porque fica evidente que Deus tem para cada um de nós um chamado diferente. Você recebeu esse chamado de trazer pessoas de todos os espectros. Porque se não fosse assim, você não ia falar para tanta gente. Mas eu acho que as pessoas também, isso eu já percebi. Presta atenção na sua crítica que você faz, por exemplo, a Rafa Biajante. Isso daqui diz mais sobre ela do que sobre mim.
Porque quando ela fala que, por exemplo, Vilela igual Malafaia dando dinheiro, ele abraça Deus o capeta, isso tem mais a ver com ela, tem a ver com a pessoa. Porque ela fala, se eu receber dinheiro, eu falo bem desse, eu falo bem desse. Então, nunca passou pela minha cabeça receber dinheiro pra trazer algum convidado, como a gente nunca trouxe, ou pra falar bem de alguém ou de outro. Como a pessoa fala, pô, se eu tivesse na posição do Vilela e eu recebesse dinheiro, eu ia falar bem. Então, essas críticas têm muito mais a ver com a pessoa que tá falando. As pessoas julgam por si mesmas. Exato. A partir do seu porque filtro. faz parte assim, pô, eu não tenho problema nenhum em vender minha opinião. Então, se eu tivesse lá, eu vendia. Então, se ele tá trazendo essa pessoa, com certeza ele ganhou. E é triste isso. É triste. Mas você percebe como essas pessoas estão debaixo do engano. É. E eu não tô falando da direita ou esquerda, eu tô falando Mas que pessoas sabe o que mais me deixa triste? Que quando você vai ver o perfil, tá escrito cristão lá. A maior parte disso é cristão. Quando eu vou rezar com o Frei Gilson, todo mundo sabe que eu sou evangélico. O Frei Gilson sabe que eu sou evangélico. Todo mundo sabe. Ele nunca me forçou, ele nunca me colocou na parede, você tem que se converter e tal. Não, aliás, ele é uma graça. Não, ele é demais, é incrível. Até você chamá-lo, pode me chamar com Sério? ele, eu quero fazer uma junto. Vamos fazer isso junto. Então, assim, cristãos, Vilela tá nessa por like. Sério mesmo que eu vou sair pra rezar às 4 horas da manhã por causa de like? Eu não preciso disso. Eu vou porque minha mãe é católica, eu tenho um respeito imenso por ela, ela adora o Frei Gilson e eu fui por causa dela. Eu fui porque eu gosto do Frei Gilson e eu não vejo um problema em a gente rezar e a gente orar junto com outras pessoas que são de Deus também. Lógico. Só que as pessoas falam assim, se ele foi lá é porque ele tem interesse, né? E isso me deixa triste porque o foco não é esse, o foco é, estamos falando de coisa boa? O Frei Gilson, o que ele fala, tem alguma coisa que foge do que eu acredito? Não. E outra, eu nunca falei, estou indo lá porque estou numa conversão na Igreja Católica. Eu já fui da Renovação Carismática, você sabe a minha história. Só que me converti e sou evangélico e não tem problema nenhum. Ele vem aqui, a gente já fez programa juntos também, que tava o Rodrigo Silva, tava um judeu, tava um padre. E eu acho muito legal. Eu acho que a gente não tem que abrir mão do que a gente acredita. Entendeu? Eu não vou dizer que eu concordo tudo que acontece na Igreja Católica, entendeu? Mas também não concordo com tudo que acontece no Evangelho. Na evangélica eu tenho muitas restrições também. A sobrevivência da humanidade aí já diz respeito a uma guerra de reinos, de nações. E aqui eu queria dizer que hoje fica evidente que nós estamos lutando com 2 sistemas. A guerra da democracia com sistemas autoritários. Isso está ficando cada vez mais evidente. No mundo inteiro. Não é, isso é no Brasil, não, é no mundo inteiro. Você vê a guerra de Irã com Israel. Pois é. Israel é uma nação totalmente democrática. É a única nação democrática no Oriente Médio. É uma ilha lá, né? E do outro lado, você vê um Hamas, você vê um Hezbollah. Irã, o Hezbollah, os Houthis. É tudo fundamentalista que se você não crê como eu te mato. E no caso, por exemplo, de Israel, ainda tem pior. O Irã cansou de dizer de todas as maneiras que eles iam lançar Israel no mar. Agora, essa guerra é uma guerra que está expandindo de tal maneira que eu quero contar para vocês do quase atentado que eu sofri. Como foi? Eu fiquei até em dúvida se deveria contar, mas se tem um lugar para contar é aqui, né? Eu fiz uma turnê que começou em Portugal, depois iria para a Suíça e, por último, na Itália, onde eu preguei de norte a sul. Em Portugal, eu tenho muitos seguidores. É a língua portuguesa, então muita gente me conhece e tal. Nós alugamos um salão de um hotel que cabia ali umas 500 pessoas e eu fiz por inscrição. Não cobrei nada, eu nunca faço turnê paga, é tudo de graça, mas eu falei, eu vou fazer inscrição porque os hotéis lá não deixam lotar. Como não deixou lotar? Assim, você diz, tem 500 pessoas, só pode ter 500. Não tem... A primeira vez que eu fiz, ficou mais de 1000 pessoas para fora, aí ficou chato. Então eu falei, vou fazer com inscrição. Fizemos inscrição e tal. Teve o primeiro período da manhã, no período da tarde eu trouxe a primeira mensagem. Quando eu terminei, vieram e me tiraram dali, meio que rápido, e me levaram para uma sala, assim, atrás do palco. E me deixaram ali 10 minutos, não, pastor, fica aqui descansando um pouquinho, eu achei estranho. E aí eles vieram e me contaram. Tinha 4 iranianos
que tinham se inscrito Tava infiltrado. estavam lá atrás assistindo, todos eles com umas bolsas iguais. Diz que eles não ouviram uma palavra do que eu falei, estavam muito tensos. Na hora que eu saí para trás do palco, eles acharam que eu estava indo embora. Eles levantaram, o salão ficava no primeiro subsolo do hotel. Eles saíram rapidamente atrás de mim. Quando eles não me acharam, tinha 2 escadas diferentes que levavam ao térreo. Sim. Eles se dividiram e foram atrás, como se fosse para me encontrar. E o meu pessoal foi atrás. Chegou lá, eles conversaram um com o outro e tal, e foram embora. Um dos rapazes que estava lá, é muito bom a internet, como tinha foto, eles tinham se inscritos. Os camaradas tinham vindo de Lisboa, 3 horas da cidade do Porto. Eu estava no Porto. Agora, o que eles foram fazer ali? Não eram cristãos, não ouviram uma palavra, estavam com cara tensa, com bolsas iguais. Eles falaram para mim na hora: pastor, pode não ser nada, mas pode ser que eles viessem com uma intenção ruim. Vai embora. Eu tive que sair do hotel às pressas. Meu Deus. Eu tinha um voo na segunda-feira para Milão, de Lisboa. Eu saí do Porto, fui para Cascais, não avisei para ninguém onde eu ia, e depois antecipei um dia a minha viagem para Milão. Fui no domingo ao invés da segunda. Mas eles disseram, eles estavam com cara muito tensa. Agora, o que 4 camaradas iranianos estavam ali juntos, vindo de Lisboa para assistir uma palestra de um cristão? Então, eles falaram, olha, não dá para você correr o risco, porque e se for alguma coisa? Se dentro daquelas bolsinhas tivessem arma? Acabou, bastava um te dar um tiro e já era. Então eu fui embora, fiquei assustado, eu fui embora e depois, lá na Itália, eles falaram, não, aqui fica tranquilo porque não tem tanta gente que te conheça, afinal de contas aqui é italiano, a língua é italiana, você não prega em italiano. O que eu percebo, e depois vendo um documentário na Itália, eles falaram que o Irã tem 13 mil células terroristas no mundo inteiro. Pode ser que eles foram lá só para ouvir o que eu tinha para dizer. Mas não dá para saber. A verdade, Vilela, é que nós estamos vivendo num tempo em que estes totalitários estão invadindo. Então, quando a gente fala de uma guerra entre a democracia e governos totalitários, a gente tem na Europa a guerra da OTAN contra a Rússia, ou Ucrânia e Rússia, não é? A gente tem o Islã contra o cristianismo, os refugiados que estão entrando na Europa, ameaçando a Coreia do Sul. O eixo do mal, né? Coreia do Norte, Irã, China e Rússia. Então, na verdade, nós estamos vivendo tempos em que esses grupos totalitários... O pessoal estava perguntando se não tinha revista na entrada. Não tinha, né? Não tinha. Ah, uma coisa... A gente é cristão, a gente não pensa essas coisas, entendeu? Até falaram para mim, não, pastor, agora, quando você for fazer, você tem que contratar segurança. Eu nunca pensei nisso. Então, né? Que é uma coisa pacífica, falar de fala Deus, de Jesus, né? falando de amor, mas os camaradas estavam com cara de, sabe, de péssimos amigos. Agora, que você sai lá de Lisboa para Porto 3 horas, para fazer o quê? No mínimo para saber se eu ia falar mal. E é interessante, porque estava no auge da guerra do Irã com Israel, e eu fiz muitos comentários que deu milhões de visualizações. Não, lá não falei porque não era o tema. Não era o tema, né? A Vanessa, ela perguntou o seguinte: pastor, se o Espírito Santo será retirado da terra nos fins dos tempos, como os que ficarão poderão se converter a Jesus? Admiro muito o senhor, um grande abraço. É Vanessa? É Vanessa Rezende o nome O que dela. significa o Espírito Santo? Porque quando fala que retirado, o anticristo só vai se manifestar quando aquele que o detém seja retirado. Então, alguns interpretam que é o Espírito Santo que vai ser retirado. E não vai ser o Espírito Santo. Vai ser os crentes que creem em Jesus que vão ser retirados. Porque se o Espírito Santo não estivesse presente, não haveria conversões. E vai haver milhões de conversões. Só que ele não vai habitar mais dentro das pessoas como ele habita agora. Ele vai atuar como ele atuava no Velho Testamento. Jesus disse para os discípulos:
Eu vos enviarei o outro Consolador, que habita convosco, mas estará dentro de vós. Quando Jesus subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Então, se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo. No arrebatamento, ele não vai estar mais dentro das pessoas, mas vai estar ao redor delas, como Jesus disse na época antes do nascimento da igreja. Então ele vai estar presente aqui, por isso vai haver conversões. Mas tem interpretações que é o Espírito Santo que sai, né? Sim, muita gente diz que é o Espírito Santo. Eu já ouvi pastor falando que você vai ter que se converter pelo raciocínio, que não vai ter mais o... Isso é um absurdo. A Bíblia diz que ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Então... Porque a conversão ela não é no nível intelectual, ela é no nível espiritual. Então, é uma interpretação errada por causa disso, porque se o Espírito Santo saísse, não tem como se converter. Ele só não habitará mais dentro das pessoas, mas ele permanecerá agindo na terra. Para quem buscar. Para aqueles... vai ter a pregação das 2 testemunhas, dos 144 mil, as pessoas vão ouvir a palavra e a palavra vai ser revelada pelo Espírito e as pessoas vão se converter. A Laura Silva perguntou aqui o seguinte: independente de quando o fim virá, que tipo de legado espiritual, ético e cultural nós cristãos devemos buscar deixar para as futuras gerações, à luz da nossa esperança escatológica? Cristo. A nossa pregação é Cristo. Tudo veio dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Nós somos seres imperfeitos que fomos perdoados. Somos pecadores que fomos amados. E o amor dele foi um amor de sacrifício. Então o legado que eu posso deixar é falar dele, glorificar a ele. A glória só pode ser dele. O apóstolo Paulo entendeu isso. João Batista entendeu isso. João Batista disse: eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Convém que eu diminua e que ele cresça. Eu sou imperfeito, muito imperfeito, tenho muitos defeitos. Mas eu falo para Deus: Senhor, na minha maneira imperfeita, tu sabes que eu te amo. E eu quero viver a minha vida e gastar a minha vida falando deste amor perfeito, que recebe aqueles que ninguém aceita, que recebe o pior pecador, recebe os párias da sociedade, os ama e os transforma. Então, se a igreja deixar um outro legado que não seja Cristo, ela deixou de ter o seu papel. Não se esqueça, todas as coisas são dele, por ele e para ele. Isso significa que a nossa existência só tem valor se nós vivemos para glorificar o nome de Jesus. E eu sou muito grato, porque muitas pessoas me encontram, Vilela, e você vai ter uma parte dessa coroa, viu? Muito. Outro dia eu estava no meu dentista, cheguei lá, sentei, a pessoa que estava lá chegou, falou: desculpe, pastor, posso te dar um abraço? Falei: claro, por quê? Ele falou: eu estava te ouvindo no Vilela. Eu nunca tinha entrado numa igreja. Poxa. E eu ouvi, eu com a minha mulher. E no dia que você estava lá, nós entregamos a vida para Jesus. Então, meu irmão, fica firme, não fica olhando para essa turma aí que fica te jogando pedra, não. Continua o teu legado, continua o teu trabalho, porque você está sendo um instrumento. Esse lugar aqui é teu, Deus te deu, e você tem aberto as portas. É óbvio que você tem que deixar outras pessoas virem. Por quê? Porque se você não fizesse assim, você não ia ter essas pessoas que vieram para assistir os outros, para ouvir também a palavra de Deus. Pois é. Então, querido, o legado da igreja é isso. A gente é passageiro. Eu comecei a igreja que eu pastoreio. Eu era jovenzinho, 23 anos, hoje eu tenho 64. Daqui a pouco eu vou passar. Daqui 2 gerações ninguém vai lembrar de mim. Mas o Senhor vai ter anotado todas as vezes que eu falei dele com amor e com verdade no coração. Então esse é o chamado para a tua vida também. E para você, pastor, que está ouvindo essa palavra.